Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Vamos meditar uma palavra que eu trouxe para os irmãos na tarde de hoje, com o tema: o que significa estar em Cristo? 2 Coríntios 5:17 é um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou repetir mais uma vez esse verso. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, com os Teus filhos na tarde de hoje, Pai. E que não seja eu falando, Senhor, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, usa a minha boca para falar com os Teus filhos, Pai. Onde quer que essa pregação chegar, onde quer que alguém esteja vendo essa pregação pela internet, Pai, abençoa grandemente, que a Tua palavra caia como uma semente em um solo fértil no coração dos Teus filhos e que produza muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. O que significa estar em Cristo? Na verdade, esse texto que nós acabamos de ler é a mensagem central do Evangelho, pois diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós estamos no começo de 2013, estamos já com 12 dias no ano novo, estamos de ano novo, e a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que o ano novo só será um ano novo se você parar de fazer as coisas velhas e começar a fazer coisas novas na sua vida. A mensagem central do Evangelho é que nós precisamos nascer de novo, Se nós olharmos lá o texto de João 3, quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. E aí Jesus vai e diz para ele: necessário te é nascer de novo. Nicodemos era príncipe dos judeus, era uma pessoa influente na sinagoga, na comunidade religiosa da sua cidade, mas ele, apesar de ser uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, ele era apenas uma pessoa religiosa. Ele não tinha nascido de novo. E muitas pessoas estão vindo à igreja, muitas pessoas já fizeram uma oração de entrega, já convidaram Jesus a entrar no seu coração, mas elas ainda estão vivendo uma vida nova. E o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho de Cristo é: onde há um encontro com Deus, deve haver uma mudança de vida. Se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que tivemos um encontro com Deus, tem que haver uma mudança na nossa vida. Nós não podemos continuar a ser a mesma pessoa que nós éramos antes. Então, o que significa estar em Cristo? A palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, em primeiro lugar, significa viver de acordo com o seu Evangelho, em obediência a Ele. Viver de acordo com a sua palavra, em obediência a Ele. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós somos pecadores redimidos porque Jesus pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas as nossas boas obras, elas são a expressão da nossa fé.
Como eu digo que creio em Jesus, como eu digo que creio na mensagem de Jesus e eu não pratico a mensagem que ele me ensinou. O Evangelho é muito mais do que uma religião. O Evangelho é um estilo de vida. E eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil nós sermos crentes na igreja. É muito fácil nós virmos aqui no final de semana e darmos glória a Deus, aleluias, e cantamos essas canções maravilhosas e somos tocados. Às vezes as nossas emoções fluem. Mas aí saímos daqui e vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, na nossa família, os nossos relacionamentos, na escola, como nós estamos agindo no local de trabalho, com as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, nós refletimos a luz de Cristo na nossa vida ou nós somos igual a todo mundo? Então, o cristão, em primeiro lugar, ele tem a mentalidade de Cristo. Escreve essa frase: o cristão, em primeiro lugar, ele tem a mentalidade de Cristo. E para que o cristão tenha a mentalidade de Cristo, ele precisa aprender na palavra como é a mente de Cristo. O que Jesus pensava, o que Jesus falava, como Jesus agia em frente a determinadas situações. Existe um movimento que começou na América chamado "O que você faria se Jesus estivesse em seu lugar?" O que Jesus faria, desculpem, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Então, em frente a toda e qualquer situação, nós temos sempre que nos perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Jesus pensaria as coisas que eu deixo que o inimigo jogue seta na minha cabeça para que eu pense. Eu falaria as coisas que eu falo. Eu agiria da maneira como eu ajo com as pessoas que estão mais próximas de mim, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono. Porque nós estamos no mundo, amados. Nós vivemos nesse mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Mas nós não pertencemos a este mundo. O sorteio do tema desse ano foi: essa não é a nossa morada verdadeira, nós estamos aqui de passagem. Nós não podemos esquecer que aqui não é o nosso lugar, que esta terra não é o nosso lugar, este mundo não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem. Deus nos deu alguns poucos anos de vida. Se nós compararmos com a eternidade, 80, 90 anos de vida não é nada quando nós comparamos com 1000 anos, quando nós comparamos com 10.000 anos, quando nós comparamos com 100.000 anos. Isso não é nada. Mas nós só temos esses poucos dias de vida para fazermos a diferença neste mundo, para fazermos algo para o reino de Deus, para trabalharmos para Jesus, para sermos o corpo de Cristo aqui na terra. E é incrível como nos últimos dias alguns cristãos estão tão acomodados, não fazem absolutamente nada para Deus, não se preocupam em conhecer a vontade de Deus para a vida delas, não se preocupam em crescer espiritualmente, não se preocupam em serem realmente o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus, ele está presente aqui neste mundo através do seu Santo Espírito, mas ele precisa de um corpo físico. E nós, a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Jesus aqui. Jesus precisa das nossas mãos, Jesus precisa da nossa boca, Jesus precisa do nosso coração para amar, Jesus precisa dos nossos olhos para ver os perdidos. E o que nós temos feito como igreja? O nosso discurso e a nossa prática tem uma diferença tão grande. E o nosso objetivo de vida é trazer o nosso discurso para junto da nossa prática.
Não adianta nós falarmos, eu sou cristão, eu tenho a mente de Cristo, e na hora de agir nós agimos tudo o contrário. Ou nós sermos igualmente as pessoas do mundo. As pessoas que te rodeiam, elas percebem em você que você é uma pessoa diferente? As pessoas, os teus amigos, antes de você ter um encontro com Deus, antes de você ter a tua vida transformada, elas disseram para você, você mudou demais, você não é mais a mesma pessoa? Quando eu voltei para Jesus, alguns amigos meus chegaram para mim e falaram, Clávio, você morreu verdadeiramente naquele incidente, porque você se tornou totalmente outra pessoa. E ao invés de eu ficar triste com esse comentário, eu fiquei muito feliz. Glória a Deus por isso, porque as pessoas estão vendo a minha mudança de vida. E isso tem que acontecer na vida de cada um de nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Amados, e quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, começa em nós um processo de libertação, um processo de mudança, um processo de cura interior, que para algumas pessoas é muito rápido, mas para outras pessoas leva tempo. Mas a coisa mais importante é nós termos em nós esse desejo de sermos diferentes, de levarmos para Jesus as nossas feridas espirituais e dizermos assim, Jesus, eu não aceito esse sentimento da minha vida, eu não aceito que eu haja dessa maneira, eu não aceito ser a pessoa que eu sou, eu quero mudança na minha vida. E procurar a mudança através de, primeiramente, alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Se existe conflito na tua vida, se existe uma desarmonia na tua vida com a palavra de Deus, você precisa colocar a tua vida de acordo com a palavra de Deus, em harmonia com a palavra de Deus. Procure conhecer a palavra de Deus. E eu tenho um desejo para cada um de você que está me vendo através desse vídeo, ao vivo aqui na igreja, que em 2013 seja um ano que você conheça mais a palavra de Deus. Que tal você, em 2013, ler toda a Bíblia? Eu trouxe hoje o plano de leitura anual da Bíblia aqui. Se você quiser ler a Bíblia, a partir de hoje eu te dou o plano. E no dia 12 de janeiro de 2014, se Jesus não vier, você terá completado uma volta inteira em toda a Bíblia. Eu fiz isso em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Faltaram alguns capítulos, não posso dizer que li toda a Bíblia em 2012 por conta de alguns capítulos, mas foram só alguns capítulos, e em 2013 não vai faltar um capítulo. Eu vou ler tudo de novo. E cada vez que eu leio a palavra, amados, eu me sinto extremamente abençoado. O Senhor fala comigo coisas novas. Eu vejo revelações novas da palavra de Deus. E eu estou crescendo a cada dia. A minha fé está crescendo mais a cada dia. Eu estou mais seguro da palavra de Deus. Eu tenho uma visão positiva do futuro. Eu tenho esperança. Eu tenho alegria no meu coração. Eu não me desespero em frente às dificuldades da vida, em frente às decepções. 2012 foi um ano que eu tive tanta decepção, tanta paulada novamente. Mas estou aqui firme, estou feliz, estou na presença do Senhor, estou cheio de projetos novos, estou cheio de ideias novas. Eu não me deixo abater pelas circunstâncias. Por quê? Porque a minha vida está construída sobre a rocha, que é Jesus, que é a sua palavra na minha vida. E eu sei que eu não vou cair, porque eu estou firme nessa palavra, porque Deus é fiel, Deus vela pela sua palavra. Então, você tem vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus, em obediência a Ele? João 15:7, olha o que a palavra diz. Jesus falando, aqui no Evangelho de João 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos a vitória? Porque a palavra de Deus não está dentro da nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que morar dentro de nós. O apóstolo Paulo disse que desejava que a palavra de Deus habitasse em nós. Nós temos que transmitir a luz de Cristo por onde quer que o Senhor nos levar.
O crente, ele foi chamado para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de um cesto, mas a luz, ela fica no ponto mais alto da casa para iluminar. E assim é o crente. Você e eu fomos chamados para brilhar a luz de Jesus neste mundo. As pessoas falam que na Europa existem muitas trevas. Não. Na Europa não existe muitas trevas, é igual a qualquer lugar do mundo. Na Europa existe pouca luz. São poucos os que estão dispostos a pagar o preço para viverem uma vida de santidade, para viverem uma vida que agrada a Deus, para viverem uma vida dedicada ao Senhor, que servem ao Senhor com todo esmero, com toda dedicação. E aí está todo mundo dizendo, mas eu amo Jesus, o teu amor. Se você não tem obra, se você não faz nada para Jesus, se você fica acomodado na tua casa, se você não faz absolutamente nada, o teu amor é só de palavras. A nossa salvação, amados, não nos custa absolutamente nada. Mas nós só podemos provar para Deus que nós o amamos através da nossa obediência a Ele, através da nossa dedicação, da nossa entrega a Ele. O nosso maior desafio é uma entrega total a Deus. Às vezes nós entregamos 99,9% da nossa vida, mas aquele 0,01% nós não entregamos. E quantos entregam para Deus o pior da sua vida, o pior do seu tempo, né? O dia tem 24 horas, a pessoa passa o dia inteiro com a cara enfiada na televisão, com a cara enfiada no computador, mas não tem tempo para abrir a Bíblia 20 minutos e meditar. Não tem tempo para se ajoelhar 20 minutos e orar e interceder pelo pastor da igreja, e interceder por missões, interceder pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Deus dá 7 dias na semana, né? Um dos mandamentos é guardarás o sábado. Nós não somos guardiões do sábado, mas nós tiramos, pelo menos eu tiro 1 ou 2 dias da semana para vir à casa do Senhor. Às vezes venho 4 vezes por semana aqui na igreja. Eu venho à igreja quase todos os dias, é uma bênção. Nós temos culto aqui em alemão quase todos os dias, e eu estou aqui, né? Célula terça-feira, culto de ensino da palavra na quinta, culto de jovens na sexta. Ontem eu estava aqui no culto de jovens, foi uma bênção. Culto em alemão 2 vezes, às 9 horas e às 11. Às vezes eu venho para os 2 cultos, culto das 9, culto das 11. Amados, isso só tem feito bem para mim. Isso só tem feito bem para mim. Deus tem me abençoado grandemente por eu estar na presença do Senhor. Se tem um lugar que a bênção do Senhor está, é aqui. É aqui que nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. É aqui que nós colocamos os nossos dons em ações. É aqui que nós ajudamos os nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Não existe igreja virtual. A igreja, ela precisa estar, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Sabe por que a igreja lá de Atos dos Apóstolos crescia grandemente? Porque aqueles irmãos estavam juntos todos os dias. Eles estavam juntos para orar, eles estavam juntos para falar sobre a palavra, eles estavam juntos para comerem, para estarem repartindo o pão. A palavra diz que eles repartiam o pão diariamente nas casas. Crente precisa estar junto um dos outros, crente. Porque o que tem acontecido é que muitos que se dizem crentes se juntam para fofocar da vida dos outros, para falar mal da vida dos outros. Quando nós nos juntarmos uns com os outros, que seja para a edificação da igreja, que seja para a edificação do corpo de Cristo e não para a destruição. Quando nós ligarmos para o nosso irmão, que seja para encorajá-lo, que seja para edificá-lo e não para fofocar sobre a vida do outro. Que Deus, nesse ano de 2013, nos livre das coisas que foram tão ruins nos anos anteriores da nossa igreja. Que esse espírito de fofoca, que não é espírito de fofoca, que se chama-se carnalidade, seja tirado do meio da igreja do Senhor.
Muitas vezes as pessoas elas colocam a culpa em um demônio para cada situação. É o demônio da fofoca, é o demônio do adultério, é o demônio disso, é o demônio daquilo. Claro que tem a ação demoníaca também, mas muitas das vezes é carnalidade. E nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante do pecado. É simplesmente o cumprimento dos desejos da carne. Nem tudo é demônio. Eu ouvi uma piada, uma anedota de alguém disse que o demônio chegou na presença do Senhor e disse: Deus, tudo teu povo me culpa. Tudo sou eu não sou culpado nem da metade das coisas que o povo diz que sou eu, não. Então, amados, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que significa andar em espírito? Então, para que nós possamos estar em Cristo, nós precisamos todos os dias ter uma atitude de fé, andar com Cristo. No texto que eu li hoje, na leitura oficial, diz que a porta é estreita, que o caminho é estreito. Amados, o evangelho não é nada barato. O evangelho, nós não vendemos um evangelho barato, um evangelho baseado no aqui e agora. Nós pregamos que Jesus age aqui e agora, mas em primeiro lugar, nós pregamos que nós estamos nos preparando para a eternidade. Nos preparamos para a eternidade. Em primeiro lugar vem a nossa salvação. É claro que eu quero que cada um dos meus irmãos na igreja sejam abençoados, tenham saúde, tenham uma vida próspera, tenham uma vida abundante, porque faz parte da vida cristã. Mas nem sempre é assim. Imagina os irmãos que estão nos países comunistas ainda, os irmãos que estão na Coreia do Norte. Amados, ontem eu li uma reportagem que existe mais de 400 mil cristãos na Coreia do Norte, servindo ao Senhor no Hintergrund, no underground, servindo ao Senhor em oculto. E se eles são pegos, vão pagar com trabalhos forçados, muitas vezes com até a pena de morte. E nós, aqui no mundo livre, nesses países maravilhosos como a Alemanha, como o Brasil, como a América, nós temos toda a liberdade de servir ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Da pior maneira possível. Muitos, não todos, né, amados? Porque existe sempre no meio do povo de Deus um povo remanescente, aqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor com zelo, que servem ao Senhor com paixão, que servem ao Senhor com esmero, que querem dar o melhor da sua vida para Deus, não o pior do seu tempo. Quando o culto é às 3 horas da tarde, nós não chegamos aqui às 4, às 5 horas, ou 5 minutos antes do amém. Não, nós chegamos cedo porque nós queremos estar na presença do Senhor, queremos dar o melhor do nosso tempo. Queremos fazer o melhor para Deus. Queremos aprender como agradá-lo, e por isso a gente vem a esses cultos, para crescermos na palavra. Em segundo lugar, temos que ter uma atitude de perseverança. Às vezes começamos o ano cheio de propósitos, cheio de planos, e a gente vai, e aí vem janeiro, e aí vem fevereiro, e quando é em março a gente já está, amados, atitude de perseverança. Persevere, em primeiro lugar, sendo fiel a Deus nesse ano de 2013. Que você seja fiel ao Senhor, que você, tenha em 2013 uma atitude de mais santidade para Deus, por exemplo. Uma atitude de mais paixão para com o Senhor. Jesus vem buscar uma noiva que é apaixonada por Ele, não uma noiva que não uma namorada, alguém que vem às vezes à igreja. Já Deus falando com o povo de Israel, disse assim: esse povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Aonde está o seu coração? Seu coração está perto de Deus ou seu coração está longe de Deus? Deus é prioridade na sua vida? Ou Deus é uma coisa que às vezes, se der tempo, né? Estava ligando para as pessoas essa semana para convidar para vir à igreja. Alguns me falaram assim: olha, se der, eu apareço lá, se der. Quando deveria ser o contrário, amados. Deveria ser: ó, eu vou estar lá de certeza, me aguarde às 3 horas, eu vou estar lá, pode me esperar que eu vou estar lá. Quantos irmãos lá no mundo árabe, entre os muçulmanos, queriam ter a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor com toda a liberdade, ouvindo, aprendendo da sua palavra, mas eles não podem, porque são perseguidos, e nós temos toda a liberdade de servir ao Senhor e não valorizamos. Com que atitude você tem ido à casa do Senhor? Você tem vindo aqui para buscar o Senhor? Ou você tem vindo aqui para encontrar com as suas amigas, os seus amigos? A igreja é um ponto de encontro, ou talvez para muitos seja um local de paquera, né? Como muitos no culto de jovem vêm aqui somente para ver se encontra um moço, uma moça para namorar. Essa não é a motivação pelo qual a gente vem na casa do Senhor, a casa do Senhor. Antes de chegarmos aqui, ainda quando estamos na nossa casa, nós temos que dizer para Deus: Deus, eu estou indo para a tua casa para ter um encontro contigo. Eu estou indo na tua casa para te adorar. Eu estou indo na tua casa para ouvir a tua voz. Eu estou indo na tua casa para aprender mais de ti. Eu estou indo para crescer espiritualmente, para ser edificado pela tua palavra. Com que atitude você tem vindo à casa do Senhor? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos traga para mais próximo dEle. Em terceiro lugar, estar em Cristo significa ter o caráter de Jesus. É aí onde nós temos falhado muito. A minha vida reflete o caráter de Jesus Cristo. Eu sou parecido com Jesus na minha maneira de pensar, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Amados, eu já falei isso anteriormente, crente precisa pensar de maneira diferente. Nós não podemos concordar com os absurdos deste mundo, com as coisas que esse mundo propaga como normal. Olha quanta coisa errada. Olha a mentalidade do povo do mundo. Eles estão na cegueira espiritual, mas nós não temos que ser maioria. O caminho espaçoso, o caminho largo é o caminho da maioria. Mas graças a Deus que o Senhor abriu os nossos olhos e nós nos decidimos a estar trilhando o caminho estreito. O caminho estreito é apertado, a porta é apertada, não dá para passar com muita coisa, porque vida cristã é uma vida de renúncia. Servir a Deus vai te custar e vai me custar, me custou muita coisa e talvez ainda custe muita coisa, muita renúncia. A porta é estreita, não dá para passar com um monte de coisa que a gente traz. Tem que deixar tudo. Nós não podemos ficar detidos pelos embaraços dessa vida. O apóstolo Paulo, em uma analogia, em uma comparação, ele disse que aquele que caminha a maratona cristã, caminha como um atleta. E na antiguidade os atletas, eles corriam na maratona, corriam no estádio, corriam sem roupas, corriam sem nada. E assim somos nós. Muitas vezes temos que deixar tudo para trás, para que eu estivesse aqui na Alemanha, servindo ao Senhor como missionário, não só para a comunidade latina, mas também para alemães, para estrangeiros, qualquer pessoa, para todos os povos. Demorou a cair essa ficha, que eu estou aqui para todos os povos, não só para brasileiros, para latinos, para irmãos de fala latina. Eu estou aqui para todos os povos, para que eu servisse ao Senhor, para que eu viesse para cá. Eu tive que deixar muita coisa. Bom emprego, minha estabilidade, minha vida estável, meu apartamento bem grandão, o meu carro, a minha igreja, meus amigos, a minha família que eu amo, meus pais, meus irmãos. Mas irmãos, vale a pena
Eu acho que tenho certeza, nunca fui tão feliz na minha vida como eu estou sendo feliz agora. Eu estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Isso tudo que eu estou vivendo parece um sonho. Estar aqui pregando o Evangelho para vocês na tarde de hoje. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é ser uma nova criatura? Nova criatura são aqueles que abandonaram as práticas mundanas na sua vida e decidiram-se por uma mudança radical, passando pela experiência do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Nós precisamos enterrar o velho homem. Nós precisamos enterrar a velha mulher. E por isso eu acho fantástico essa simbologia do batismo. No batismo, nós mergulhamos a pessoa na água. E quando ela sai, aquilo indica, esse mergulho na água simboliza o sepultamento da pessoa, da antiga criatura que era, da vida velha que a pessoa tinha. Sepultando, morto. E quando nós trazemos de volta à superfície, simboliza o renascimento para uma nova vida. Então você que ainda não é batizado nas águas, coloque como prioridade em 2013 se batizar nas águas. Você que é adulto, né? Porque nós não batizamos criança. Para que haja batismo tem que haver arrependimento. E uma criança, ela não tem consciência para arrepender-se dos seus pecados. Por isso nós evangélicos não batizamos criança. Nós batizamos pessoas adultas que sabem o verdadeiro significado do batismo. Então você que está aqui na igreja, que ainda não é batizado, coloque como prioridade em 2013 se batizar nas águas. No próximo batismo, fale comigo ou fale com o David e Deus vai te abençoar grandemente. João 3, de 5 a 7, conta a história de Nicodemos. Jesus falando diz: necessário te é nascer de novo. As coisas velhas já passaram. Quais são as coisas velhas que já passaram, que deveriam ter passado? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas 5. Eu vou lendo uma versão nova, né? Não, a versão da NIV. Gálatas 5, olha o que diz a palavra aqui. Gálatas 5, a partir do versículo 20. Olha o que são as obras da carne. Olha o que diz aqui. As obras da carne, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a palavra é muito clara: imoralidade sexual, todo tipo de imoralidade sexual, pornografia, pedofilia, a irmã está falando ali, pedofilia, também o que a gente chama de unzuste em português, não veio a palavra agora, unzuste em português. Fornicação. Fornicação. O que é fornicação? Você tem um relacionamento sexual íntimo com uma pessoa com quem você não está casado. Qualquer pessoa que se enquadra nisso aí é fornicação. Aqui na igreja eu tenho o costume de dar nome a pecado. Eu não tenho que ser simpático para agradar as pessoas, não. Sexo é uma coisa maravilhosa, é uma BMW, mas você precisa da Führerschein, você precisa da carteira de motorista para dirigir essa BMW maravilhosa, porque se você não fizer a carteira de motorista, você vai bater essa BMW no primeiro poste que você encontrar. Então sexo pertence a casais casados, homem e mulher.
homem e mulher que são casados, né? Porque Deus sempre se preocupou com o bem-estar da família. Em primeiro lugar vem a família. Abaixo de Deus, a coisa mais sagrada que nós temos é a família. Por que as pessoas são tão irresponsáveis e saem fazendo sexo por aí? E aí vem as crianças que se criam sem pai, sem uma base educacional, e é um círculo vicioso. Eu vejo isso no Brasil, milhares de adolescentes grávidas. E aí tem filhos que elas mesmas ainda precisam ter uma maturidade psicológica, ainda precisam de educação. Como que uma semi-criança, ou quase criança ainda, vai educar uma criança? Que futuro vai dar para esse filho? Né? Então, um abismo chama outro abismo. Quantas adolescentes morrem porque engravidam e vão praticar o aborto? Um abismo chama outro abismo. O salário do pecado é a morte. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. O que é idolatria, amados? É nós fazermos orações para outros deuses. Amados, só existe um Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. E só existe um mediador entre Deus e os homens. Lá em Atos 4 diz isso. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Uma pessoa que já morreu jamais pode interceder por você, porque não ouve o que você está falando. Imagina se eu morresse amanhã e as pessoas fizessem uma imagem minha e começassem a orar para mim. Eu jamais poderia ouvir a oração dessa pessoa, porque eu não tenho contato com o mundo dos vivos, eu estaria morto. Só Deus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E por que tem pessoas orando para um monte de santo? Orando para homens e mulheres que viveram aqui na terra, que tiveram uma vida santa, mas eram pessoas igual a mim e a você. Você também é convidado por Deus a ter uma vida santa. Então isso chama-se idolatria, feitiçaria. A pessoa procurar ajuda do mundo oculto, dos demônios, dos santos, né? E isso é muito comum lá no nosso país, no Brasil. As pessoas vão em terreiros de candomblé buscar ajuda na feitiçaria, né? Na magia branca, na mesa branca. Deus abomina essas coisas. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, ou seja, partidarismo dentro da igreja do Senhor. E coisas semelhantes a essas, o apóstolo Paulo diz, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos em Espírito, andemos também pelo Espírito. Então que o fruto, essas características do fruto do Espírito, faça parte da sua vida, todos os dias da sua vida, não apenas em 2013, mas todos os dias da tua vida. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Muitas pessoas estão faltando aí esse dom do domínio próprio. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizer, chega para mim e fala, eu não consigo me controlar. Quando eu percebo, eu já falei. Quando eu percebo, eu já fiz. Tá certo, amados, que nós temos em nós os desejos carnais. Mas é também verdade que você e eu temos em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacita sim a vivermos uma vida santa. O apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Não esqueça de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que você gostaria que mudasse em sua vida em 2009? Você gostaria de crescimento espiritual? De conhecer mais a palavra de Deus? De ser mais ativo no corpo de Cristo?
de ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser um objeto, um instrumento de cura para essa nação, de cura para a sua cidade? Ou simplesmente que em 2013 você esteja mais próximo de Deus? Talvez você que está me vendo nesse vídeo nunca teve um encontro com Deus. E eu convido a você a fazer um convite muito especial, a convidar Jesus a morar no teu coração, entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, eu quero fazer uma aliança de amor contigo, eu quero também, Senhor, ser parte da tua noiva. Porque quando Jesus vier buscar, Ele não vem buscar evangélicos, Ele não vem buscar católicos, Ele vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar os seus filhos. Você precisa ter certeza de que a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos diariamente examinar o nosso coração. Como eu tenho vivido? Como está a minha vida diante de Deus? Diariamente. Diariamente nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Amados, a nossa caminhada em direção ao céu é igualmente uma caminhada que você decide fazer em direção a um lugar, a um alvo. A vida cristã, ela não é estática. Não é porque um dia nós convidamos Jesus a entrar na nossa vida e isso basta como garantia para nós irmos para o céu. Não! É uma caminhada, é uma maratona. Nós precisamos continuar até o fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Que perseverar em quê? Que perseverar em seguir o seu evangelho. Que perseverar em seguir os seus ensinamentos, que perseverar em fazer a sua vontade. Nesse texto de Mateus que nós lemos hoje, lemos só a primeira parte, na continuação, Jesus fala algo tremendo, que todas as vezes que eu leio isso, eu me arrepio inteiro e fico pensando: Deus, tenha misericórdia para que eu não seja um desses. E eu quero terminar fazendo essa reflexão com você. Mateus 7. Versículo 21. Quem entra no reino dos céus? Guarda essa palavra para a tua vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quem é que entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do Pai. Será que você tem feito a vontade do Pai? Muitos nem conhecem a vontade do Pai e nem se interessam em conhecer. Esgansigal, né? Que nem fala em alemão. Não se interessa em ler a Bíblia, não se interessa em congregar para aprender, ouvindo pregações como essa. Não se interessa em buscar a Deus, porque Deus se revela pessoalmente através, né, da busca a Ele, através das nossas experiências diárias com o Senhor. Porque o crente, ele precisa ter experiência com Deus. Experiência na vida diária. Conhecer a Deus. Conhecer a sua vontade para a tua vida. Conhecer a sua vontade específica para a tua vida. Saber como Deus fala conosco. Tem muita gente aí esperando que Deus desça do céu para falar pessoalmente. E Deus já falou aqui, ó, na palavra. Deus está falando o tempo todo, mas a pessoa quer, exige. Deus não, eu só vou mudar no dia que o Senhor falar pessoalmente comigo. Deus precisa falar pessoalmente, Deus já falou. Deus trabalha no impossível, o possível Ele já fez por nós. Então, continuando aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, mais importante que conhecer a Deus é que Deus conheça a você.
Eu não posso chegar lá em Brasília, lá no gabinete da presidente Dilma Rousseff, e dizer assim: olha, eu quero falar com a presidente Dilma porque eu conheço ela. Ninguém vai acreditar em mim. Eu posso mostrar até uma foto de mim com a Dilma e dizer: olha, nós estávamos juntos aqui nesse dia. As pessoas também não vão me deixar entrar. Mas se a presidente aparecer na porta dela e disser: Clávio, entra, aí eu posso me encontrar com ela. Se ela falar para os seus seguranças: eu conheço o Clávio, ele é um amigo meu, ele pode entrar. Amados, da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento em que Deus nos conheça. Você tem certeza que Deus te conhece? A tua voz é conhecida no mundo espiritual, ou como você é conhecido no mundo espiritual? Se tem algo que está em desarmonia com a palavra de Deus, com aquilo que nós pregamos na tarde de hoje, volta lá em Gálatas 5, nas obras da carne. Se você percebe que de alguma maneira você tem praticado estas coisas, ou coisas semelhantes a essas, conserta a tua vida com o Senhor. Não deixa que você venha no grande dia a dizer assim: Senhor, mas eu não sabia que isso ou aquilo que eu estava fazendo era errado, ou eu acreditei apenas que se eu fizesse aquela oração de entrega e vivesse a vida de qualquer maneira eu ia ser salvo. Não. Amados, como eu falei no início, a salvação não se dá através das obras, mas as obras é a expressão da nossa fé em Cristo Jesus. Se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou, diz a palavra do Senhor. Que essa palavra fique guardada na sua vida, que você ande como Jesus andou, que você fale como Jesus falava, que você pense como Jesus pensava, ou que nós pensemos como Jesus pensava, que nós falemos como Jesus falava, que a nossa atitude, as nossas ações sejam as atitudes de Jesus Cristo, para que o seu ano seja verdadeiramente um ano novo. Você tem que deixar se transformar pela renovação do seu entendimento. Lá, Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Quero apresentar a tua vida a Deus. Pai, a tua palavra foi pregada na tarde de hoje, Pai. Que o Senhor contempla as vidas, os corações, como cada um de nós, Senhor, tem caminhado na tua presença. Deus, e se por acaso algum irmão meu, alguma irmã minha esteja me vendo neste momento, esteja aqui na igreja, e o Senhor falou ao seu coração através do teu Santo Espírito que ele ou ela precisa de mudança, Pai, que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, rompendo as cadeias que prendem os teus filhos e que impedem deles andar nos teus caminhos de acordo com a tua vontade, Pai. Que esteja, Senhor, acontecendo libertação na vida dos teus filhos. Que esteja acontecendo, Senhor, cura espiritual. Que esteja acontecendo mudança de vida no coração dos teus filhos. E que cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta palavra tenha uma vida vitoriosa, Pai. Que cada irmão que está ouvindo esta palavra seja verdadeiramente um seguidor teu, um discípulo teu apaixonado por ti, Jesus. Que seja membro ativo do teu corpo, que esteja vivendo em união com o corpo de Cristo, Pai, e que faça verdadeiramente a diferença neste mundo. Deus amado, abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja nesses últimos dias, Pai. Deus, desfaz as obras de Satanás contra a tua igreja, abençoa grandemente o teu povo, no nome de Jesus, assim oramos, amém e amém. Amém.